Sabe quando você toma aquele cafezinho com leite e sabe que vai no banheiro em seguida? Pois bem, é um indício de que você tem algum tipo de intolerância, principalmente a lactose. Só que não é só isso. Eu quero que você entenda uma coisa. As pessoas, muitas, a grande maioria, tem algum tipo de intolerância ou alergia a algum alimento. Muitos sabem, mas muitos não. Por quê? Porque já tem um estilo de vida muito ruim e não tem um planejamento alimentar e acaba tendo isso diariamente. Mas vamos aos fatos. O que isso pode trazer de ruim para o seu corpo? Preste atenção. São diversos os problemas, a começar pelo seu sistema digestório. Se você tem um alimento que você come e ele te traz um desconforto, não é benéfico, você tem uma descamação intestinal, você atrapalha essas microvilosidades do intestino, da célula intestinal, e algumas toxinas e proteínas que não eram para sair para a corrente sanguínea são liberadas. Qual é o impacto disso no corpo? Poxa, se você tem algumas toxinas e proteínas que não eram para sair daquele lume intestinal e vai para a corrente sanguínea, você tem células de defesa sendo acionadas para poder combater esse agressor, porque não era para estar ali, é no self. Então, você já tem um prejuízo desse sistema imunológico. E não só do sistema imunológico, porque cronicamente essa inflamação, esse alimento vai agredindo o seu epitélio intestinal e você cronicamente fica doente e pode gerar desbioses, ou seja, desequilíbrios bacterianos. Para quem não sabe, nós temos mais bactéria no corpo do que células e a grande maioria fica no seu intestino. E é muito importante que você preserve-as com bons alimentos. Então, se você não sabe qual é o alimento que está te fazendo isso, ou se você tem algum sintoma ruim intestinal, uma diarreia, uma dor de cabeça crônica, sinusites de repetição, mulheres com infecção de urina de repetição, anda cansada, fadigada, memória já não está funcionando bem, tá tudo interligado. Porque quando você inflama o seu intestino cronicamente, você não absorve os nutrientes, mesmo tendo bons alimentos na sua dieta. Carnes, legumes, verduras, frutas. Então você não absorve, porque seu intestino virou um tubo sem microvilosidade pela inflamação, você não tem a absorção dos nutrientes. E você passa a ficar cada vez mais fadigado, mais cansado, porque você não tem um nutriente para nutrir a sua célula. Como é que você vai fazer? Sem contar que você, gerando esse mecanismo crônico, infeccioso, inflamatório, você acelera o processo de desgaste do telômero, que é aquela ponta do cromossomo que literalmente faz você, que protege você do envelhecimento celular, envelhecimento propriamente dito. Então, quando você acelera o processo do telômero por conta desse processo de inflamação crônica, você também envelhece mais rápido. E sem contar que seu sistema neurológico fica prejudicado também. Sabe aquelas crises de memória? Sabe aqueles momentos em que você realmente precisa pedir ajuda e muitas das vezes acha que está depressiva, muitas das vezes acha que está com algum tipo de problema, mas na verdade você não fez a investigação correta, certa, e não sabe que pode ser um alimento ou alguns alimentos que te prejudicam diariamente, só que há muito tempo. Então é importante você entender isso. A saúde intestinal, ela está atrelada com tudo de bom no seu organismo, na sua vida, no seu dia a dia. Desde a clareza mental até ânimo, sistema imunológico e trato digestivo, com toda certeza. Ninguém quer viver evacuando 5, 6 vezes por dia, uma evacuação pastosa, e também, por outro lado, ninguém quer viver tendo constipações frequentes. Tudo isso leva a problemas graves, doenças inflamatórias intestinais com o tempo, piora o sistema inflamatório do organismo, trazendo mais células de defesa, ou seja, é um mecanismo de gatilho para doenças autoimunes. Se você já tem, então nem se fala. Se você tem marcadores de doença autoimune,
Quando você tem uma alimentação ruim, é gatilho para você acionar uma doença. E aí você também associa seu estilo de vida, sem atividade física, noites mal dormidas, né? Então você piora ainda mais o seu sistema inflamatório, seu estresse, o estresse causado pelo corpo, e aí você encontra-se sem saída. Então, quando você entende o mecanismo por detrás de quando a gente solicita, por exemplo, aqui no Instituto, um teste de intolerância alimentar, olha só, um simples teste traz muitas respostas. Um simples teste pode adequar o alimento para você, porque muitas das vezes você acha que come saudável, mas às vezes não é adequado para você. Por exemplo, clara do ovo, tem muita gente que tem alergia à clara do ovo, tem muita gente que toma leite e é intolerante à lactose, tem muita gente que é alérgico, intolerante ao glúten. Esse que vos fala é 100% intolerante ao glúten, 75% intolerante à lactose. Então são alimentos que quando eu consumo eu já sei que vai dar problema. Então por que eu vou consumir? Então quando você faz esse tipo de análise, você não só tem uma resposta aguda, vai organizar, melhorar todo um mecanismo que envolve tudo isso que eu já disse, sistema imunológico, sistema neurológico, trato gastrointestinal, sistema de doenças diversas no corpo, como eu já citei, as inflamatórias intestinais, as autoimunes e diversas outras, como a longevidade e o estético também são prejudicados, porque você, quando está inflamado, inchado, a sua pele fica prejudicada, né? A sua fica mais áspera, você envelhece mais rápido, como eu já citei, por conta do desgaste do telômero. Então, pessoal, fica aqui uma orientação para quem tem diariamente sintomas relacionados a alguns alimentos, desconfortos, sensações de ou constipações, ou evacuações líquidas ou pastosas, dores, desconforto, muitas flatulências. São diversos os problemas. Faça o exame, faça um bom acompanhamento médico sempre e alinhe isso na sua vida, resolva isso, porque isso vai te trazer muito mais longevidade, muito mais clareza mental, muito mais saúde imunológica, e com certeza isso vai repercutir positivamente no seu estético.